que você está prestes a ver foi escondido. Por décadas, a humanidade buscou a cidade perdida de Atlântida, a ilha poderosa engolida pelo mar em apenas um dia e uma noite. Mas e se a prova não estivesse nas profundezas dos museus e manuscritos antigos, e sim nas imagens de satélite? E se o maior mistério da história tivesse sido resolvido não por arqueólogos, mas por um engenheiro em frente a um computador? E mais chocante, e se a NASA soubesse? E se o Google tivesse encontrado a prova e, em seguida, apagado a evidência? Em 2009, um engenheiro chamado Bernie Bamford encontrou isso. A cerca de 600 milhas das Ilhas Canárias, no fundo do Oceano Atlântico, ele viu uma grade perfeita, uma estrutura que a ciência não conseguia explicar. Linhas que pareciam o planejamento urbano de uma metrópole. Uma cidade submersa que se estendia por uma área do tamanho do país de Gales. A própria NASA, que mapeia o fundo do mar, classificou-as como anomalias batimétricas. Um termo técnico para dizer: nós não sabemos o que é isso. O mundo explodiu. Jornais, cientistas e teóricos debateram se havíamos finalmente encontrado o berço da civilização. A premissa de Atlântida, vinda do filósofo Platão, sempre foi tratada como uma alegoria. Ele descreveu uma civilização avançada, com uma capital construída em anéis concêntricos de terra e água, que sucumbiu à sua própria arrogância e foi destruída por um cataclismo. Aquelas linhas no Google Ocean eram anéis concêntricos. Eram como o mapa de Atlântida. A caça estava de volta. No entanto, o ápice do mistério não foi a descoberta, mas o que aconteceu depois. O clímax veio 3 anos depois. Em 2012, o Google atualizou seus dados do Google Ocean. E a cidade simplesmente sumiu. As linhas perfeitas de 2009 foram substituídas por um fundo do mar indistinguível. A prova havia sido literalmente limpa do mapa digital. O gigante da tecnologia foi forçado a responder à histeria global. A alegação: as linhas perfeitas eram, na verdade, artefatos de dados, falhas causadas pela forma como o sonar dos navios coletava as informações. Simplesmente ruído na imagem. Mas se era apenas ruído, por que parecia tão perfeitamente planejado? Por que a explicação veio apenas depois da histeria global? E por que remover a falha, em vez de apenas alertar sobre ela? Para muitos, essa foi a prova de que o Google não estava limpando dados. O Google estava escondendo a verdade. Deixando o mistério do Atlântico e a censura do Google de lado, vamos às localizações que os arqueólogos levam a sério. Há evidências muito concretas de que a lenda de Platão tem um núcleo de verdade. Uma das teorias mais fortes leva-nos à costa sul da Espanha, perto de Cádiz, no Parque Nacional de Doñana. Uma equipe de pesquisadores usou as especificações de Platão para guiar suas buscas. E o que eles encontraram a 20 metros de profundidade são estruturas monumentais, muralhas circulares e ruínas que parecem ter sido construídas por uma civilização avançada. A teoria é que a cidade não afundou gradualmente, mas foi varrida por um mega tsunami. Isso se encaixa perfeitamente na descrição de Platão de que a ilha desapareceu de uma só vez, como um castigo dos deuses. A prova está lá, esperando pela luz. Para muitos historiadores, Atlântida é um código para a civilização minoica, que floresceu na Idade do Bronze. Eles eram avançados, donos de uma arquitetura sofisticada com base na ilha de Creta e Tera, a moderna Santorini. Por volta de 1600 a.C., uma erupção vulcânica catastrófica, o evento minoico, varreu Tera. A civilização minoica foi devastada e desapareceu em pouco tempo. A semelhança com o relato de Platão é tão notável, a destruição tão súbita, que muitos acreditam que a história de Atlântida é apenas a memória, filtrada pelo tempo, de uma catástrofe real. Mas o que acontece quando a lenda de Atlântida se encontra com a geologia? O que acontece quando encontramos um local que visual e literalmente se encaixa na descrição de Platão? Conheça a estrutura de Richat, na Mauritânia. A semelhança é impressionante.
Anéis concêntricos de terra e rocha que se parecem exatamente com a capital de Atlântida. Os geólogos insistem. É uma formação natural, um domo erodido. Mas a formação é tão perfeitamente circular, tão inegavelmente geométrica, que alimenta uma teoria fascinante. E se o Saara, que já foi um oceano, fosse o local da cidade? E para finalizar, a teoria mais ousada. A Atlântida está na Antártida. Antes de ser coberta por quilômetros de gelo, alguns teóricos sugerem que o continente estava em uma posição mais ao norte e tinha um clima tropical. Uma súbita mudança no eixo da Terra, um evento cataclísmico, teria movido o continente para o polo e congelado a cidade, preservando-a sob o gelo. É uma teoria que desafia a ciência, mas levanta a questão: o que mais pode estar escondido sob quilômetros de gelo que nunca fomos capazes de explorar? As evidências estão espalhadas pelo mundo. Desde a falha de dados no Google que tentaram apagar, até as ruínas em Cádiz, o evento em Santorini e a geometria perfeita no Saara. Seriam esses apenas acidentes geológicos e falhas históricas? Ou estamos à beira de reescrever a história? A história da humanidade não começa na Suméria. Ela pode começar em uma ilha que desafiou os deuses e foi engolida pelo mar. O mistério é grande demais para ser ignorado. Deixe a sua teoria nos comentários. Qual localização você acha que é a verdadeira Atlântida? O olho do Saara, a costa da Espanha, ou algo que o Google tentou apagar? Vote na sua favorita e vamos decifrar esse segredo. Inscreva-se para mais mistérios. E lembre-se, às vezes o maior segredo do mundo é revelado por um simples clique de mouse.